Localizado na Europa Ocidental, Luxemburgo, ou oficialmente o Grande Ducado de Luxemburgo, é um pequeno país espremido entre a Bélgica, França e Alemanha. Luxemburgo tem uma pequena população de aproximadamente 660 mil habitantes e possui uma extensão territorial de 2.586 km². Mas apesar de ter um território e uma população pequena, Luxemburgo possui o maior PIB per capita do mundo, de 136.701 dólares, segundo os últimos dados do FMI. Ok, mas agora espere um segundo porque há um truque nesse número. Veja bem, quase metade dos trabalhadores desse país vive fora dele. Todos os dias, cerca de 160 mil estrangeiros vêm trabalhar nesse país e depois voltam para suas casas na Alemanha, França ou Bélgica. Em outras palavras, eles geram riqueza no país, mas não vivem lá. É por isso que quando dividimos o PIB de Luxemburgo por sua população, o PIB per capita é muito maior do que deveria ser, porque os trabalhadores alemães, franceses e belgas, que representam grande parte da força de trabalho do país, não estão sendo contabilizados como parte da população. Então, isso significa que Luxemburgo trapaceou e não merece o primeiro lugar? Não, nem perto. Luxemburgo é um lugar incrível para se viver. Afinal, a sua capital, a cidade de Luxemburgo, é frequentemente considerada uma das 20 melhores cidades do mundo em termos de qualidade de vida. Então, a grande questão aqui é: o que Luxemburgo fez para se tornar um país incrivelmente rico e desfrutar de uma excelente qualidade de vida? Para responder essa pergunta, precisamos dar uma rápida olhada na história do país. No início do século XVIII, Luxemburgo era predominantemente uma nação agrícola, com aproximadamente 180 mil habitantes e mais de 80% da população vivendo na pobreza. Diferente do que é hoje, a vida estava longe de ser fácil em Luxemburgo. Presa na pobreza extrema, a maioria das famílias mal conseguia sobreviver. A situação era tão ruim que cerca de 1/3 da população luxemburguesa partiu em busca de uma vida melhor, principalmente em direção aos Estados Unidos. Contudo, a virada dessa história ocorreu no século XIX, com a descoberta de extensas reservas de minério de ferro. Lembre-se, estamos nos tempos da Revolução Industrial. O aço era necessário para basicamente tudo, desde máquinas até edifícios, e os cidadãos luxemburgueses estavam sentados em uma pilha de ferro. Durante a Revolução Industrial, a demanda por aço disparou, e o país emergiu como o principal produtor de ferro e aço na Europa, resultando em um boom industrial. A localização estratégica de Luxemburgo, no coração da Europa, o tornou um lugar ideal para instalar usinas siderúrgicas. Em 1872, o industrial francês Charles de Wendel estabeleceu a primeira grande usina siderúrgica em Luxemburgo, seguida por muitas outras usinas e fábricas. As minas e fábricas criadas proporcionaram um aumento significativo nas oportunidades de emprego, transformando a qualidade de vida e impulsionando o crescimento econômico do país. As exportações de minério de ferro contribuíram substancialmente para as receitas nacionais. Mas não apenas isso. Estamos falando de um país pequeno e muito bem localizado, situado na interseção entre Alemanha, França e Bélgica. Em outras palavras, era o ponto perfeito para ter ferrovias para que pudessem enviar o ferro para todos os 3 países. Não demorou muito para o país desenvolver uma próspera indústria siderúrgica, que deu origem a empresas como Arbeit e ArcelorMittal, que até hoje são algumas das mais importantes produtoras de aço. Na verdade, muitos dos arranha-céus de Nova York foram construídos com vigas desse país. Em poucas décadas, Luxemburgo chegou ao mesmo nível de seus vizinhos, mas ainda não era o gigante econômico que é hoje. Eles precisavam de um tempero especial. Embora alguns dos maiores arranha-céus do mundo tenham sido feitos com o aço de Luxemburgo, só em 1929 que a nação se preparou para o sucesso a longo prazo. Isso porque foi nesse ano que o país aprovou a Lei das Holdings de Luxemburgo. Uma holding é uma espécie de empresa-mãe, que é dona de várias outras empresas chamadas de subsidiárias. Por exemplo, a Meta é uma holding que possui muitas subsidiárias como Instagram, Facebook e WhatsApp. O papel da holding é principalmente administrar suas subsidiárias. O que isso fez foi permitir que as grandes empresas holding pagassem apenas cerca de 1% em impostos. Embora as décadas de 1940 e 1950 tenham sido boas para o crescimento econômico de Luxemburgo, este não estava a crescer suficientemente rápido porque ainda não haviam muitas grandes holdings que chegassem a esse pequeno país. Na década de 50, o governo do país começou então a implementar algumas políticas para atrair investimentos estrangeiros, incluindo o oferecimento de incentivos fiscais a empresas que estabelecessem suas sedes em Luxemburgo. Suas políticas fiscais favoráveis, ambiente político estável e um setor financeiro bem regulamentado
regulamentado tornaram-no um destino atraente para empresas multinacionais. O setor bancário do país também começou a crescer rapidamente na década de 1960, posicionando-se como um centro bancário transfronteiriço. Desde então, transformou-se em um importante centro financeiro internacional, especializado em fundos de investimento, banco privado e seguros. No entanto, os anos 70 foram a época em que as empresas americanas começaram a se expandir e conquistar os mercados europeus e asiáticos, que finalmente tinham mais dinheiro para gastar em bens de consumo. Durante esses anos, muitas das grandes corporações que conhecemos hoje nasceram. Em outras palavras, muitas holdings surgiram, e seus lucros vinham de todo o planeta. Então, para onde elas foram para estabelecer suas sedes? Bem, como podiam escolher, foram para os lugares com as melhores condições fiscais, e Luxemburgo tinha tudo o que elas queriam. Veja bem, nos anos 60 e 70, o país já tinha uma grande indústria bancária. Os melhores advogados, contadores e economistas moravam lá, prontos para ajudar esses grandes conglomerados a estabelecerem suas sedes para tirar partido de generosos benefícios fiscais. Foi a essa altura que começou o boom econômico de Luxemburgo, mas todo esse crescimento não foi nada comparado ao que veio depois. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, Luxemburgo buscou diversificar sua economia, expandindo-se para setores como tecnologia da informação, comunicações e serviços. Pense nisso, já estamos falando dos anos 2000, a época da ascensão dos negócios online. Na década de 2000, Luxemburgo viu seu crescimento econômico atingir seu potencial máximo, à medida que muitos grandes conglomerados entravam no seu país. Essas novas gigantes corporativas operavam globalmente, mantendo dezenas de subsidiárias em diversos países, e não tinham uma sede específica, pois vendiam seus produtos em todo o mundo. Em outras palavras, algumas empresas encontraram um ambiente favorável em Luxemburgo, como a Amazon, que estabeleceu sua sede europeia no país. Se você achou que um país que já era incrivelmente rico não poderia crescer mais, pense bem, pois em apenas 5 anos, o PIB per capita de Luxemburgo passou de $50 mil, que já é muito, para $100 mil, o que representou um crescimento surpreendente. E se você ficou fascinado com o sucesso econômico de Luxemburgo, veja agora esse vídeo sobre a Suíça, outro país também muito rico, conhecido por sua estabilidade financeira, paisagens deslumbrantes e um padrão de vida excepcional.